Olá, aluna! Olá, aluno! Tudo bom com você? Professor Daniel Evangelista aqui novamente. Continuamos a falar sobre a arbitragem. A partir de agora, nós iremos aprender um pouquinho mais sobre os aspectos históricos dessa parte ali do direito. Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, nós já conversamos um pouquinho sobre o que é a arbitragem e entendemos que ela é uma forma de resolução de conflitos alternativa. Alternativa ao Poder Judiciário. Ao invés de você ajuizar uma ação no Poder Judiciário, você resolve a sua demanda por meio da arbitragem. Então nós temos aqui o conceito novamente. Ela é um dos métodos alternativos e é um dos mais utilizados para a solução de litígios fora da esfera judiciária. Tá? Só que eu falei com você, já citei inclusive nas nossas aulas ali, a respeito da lei de arbitragem que nós temos. Mas eu não falei nem de qual ano ela é, mas você sabe que nem sempre existiu a lei de arbitragem. Né? E aí eu queria te mostrar como foi esse contexto histórico para que nós tivéssemos aqui no nosso país a criação da lei de arbitragem. E é esse o meu intuito com essa aula de agora. Vamos então entender como aconteceu isso? Olha, primeiro, eu não vou retroceder tanto na história, porque senão a gente poderia começar lá em Dom Pedro, lá em 1800, aqui na nossa história do direito brasileiro, para entender que lá já existia sim algumas previsões a respeito da arbitragem. Eu quis fazer um recorte mais recente para que você consiga compreender melhor e é algo que vai ser muito mais palpável para você, ok? Comecei então pelo nosso Código de Processo Civil de 1973, o nosso código antigo, o último código que nós tivemos ali antes do nosso atual código de 2015. E no código de 1973 já existia lá um capítulo expresso sobre a arbitragem. E lá eram disciplinados assuntos como o compromisso arbitral, os hábitos, o procedimento e tinha um grande problema. No CPC de 73 havia ali a necessidade de homologação do laudo arbitral para que ele tivesse validade, para que ele fosse reconhecido ali como se ele fosse um título executivo. E isso era um grande problema. Por quê? Veja bem, se você se submetesse à arbitragem, você poderia, ela sempre foi possível, já que ela é um meio privado de resolução de conflitos, tá? Que fique claro. Mas, uma vez submetida a esse tipo de resolução de conflitos, depois, para você executar aquela sua sentença arbitral, você precisaria de primeiro homologar ela judicialmente. Faz sentido? Não, não faz sentido. Daí que começou-se a criticar o Código de 73 e essa necessidade de homologação pelo Poder Judiciário. Ora, se eu estou utilizando algo para desafogar o Poder Judiciário, um meio alternativo, por que essa dependência? Né? E aí nós tivemos depois, na nossa Constituição de 88, lá no artigo 4º, inciso 7, dizendo que um dos princípios do Brasil é a solução pacífica dos conflitos. E ali aumentou-se a ideia de você continuar querendo incentivar métodos alternativos de resolução de conflitos. Só que sempre se esbarrava nesse problema, no problema da necessidade de homologação. Você poderia se submeter à arbitragem? Sim, poderia, porém era necessário homologação judicial. E isso leva à insatisfação das partes que escolhem se submeter à arbitragem. E é por isso que lá na década de 90, no início dela, precisamente no ano de 1989, no final da década de 80 e início da década de 90, iniciou-se o que nós chamamos de Operação Arbiter. E foram vários juristas que estiveram à frente dessa Operação Arbiter. Por exemplo, você deve conhecer o Carlos Alberto Carmona. Se você não conhece, eu te convido a conhecer esse autor. Tá? Ele tem um livro que é Comentários à Lei de Arbitragem. E este livro foi escrito pelo Carmona, que fez parte dessa Operação Arbiter. Foi um dos percussores ali da iniciativa para se ter uma lei de arbitragem aqui no nosso país. Então, em 1989, advogados e empresários ligados ali a um instituto específico, que era o Instituto Liberal de Pernambuco, eles reúnem-se com o objetivo de lançar um movimento denominado de Operação Arbiter. A ideia era mobilizar empresários, juristas, para se ter uma lei de arbitragem. E o principal objetivo era retirar essa necessidade de homologação judicial. A ideia era desburocratizar a arbitragem. E isso aconteceu. Só que só aconteceu no ano de 1996, a desburocratização da arbitragem no Brasil. A Lei 9.307 é a lei de arbitragem. Foi essa lei que eu sempre citei aqui com você ao longo do nosso curso.
A Lei 9.307 ela foi promulgada em 1996 com 44 artigos originalmente, ok? E ela foi originalmente dividida em 7 capítulos. Quais são eles? Primeiro, das disposições gerais, capítulo 2 tratava da convenção de arbitragem e seus efeitos, capítulo 3 dos árbitros, capítulo 4 do procedimento arbitral, capítulo 5 da sentença arbitral, capítulo 6 do reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras e, por fim, capítulo 7, tratando ali das disposições finais. Essa foi a estrutura que foi ali traçada para se ter a lei de arbitragem. E isso aconteceu, continuou dessa forma por muito tempo. Só que no ano de 2015 nós tivemos uma atualização dessa lei de arbitragem em alguns pontos essenciais e muito importantes aqui para nós, tá? Primeira atualização muito importante, tinha muita discussão se a administração pública ela poderia utilizar ou não poderia utilizar a arbitragem. E em 2015, com a emenda ali da lei de arbitragem, nós tivemos expresso dizendo que a administração pública ela pode sim utilizar-se da arbitragem, tá? Nós vamos discutir isso mais para frente, mas já te adianto, a administração pública ela pode utilizar da arbitragem para resolver os seus conflitos, claro, desde que eles sejam patrimoniais e disponíveis, tá? Além disso, ela acrescentou 2 capítulos na lei de arbitragem, o capítulo 4A e o capítulo 4B. O capítulo 4A fala das tutelas cautelares e de urgência. O que é isso? É uma possibilidade, olha que legal, uma possibilidade de uma das partes que tem ali um contrato com convenção de arbitragem, porque eles convencionaram, fizeram um compromisso de ter aquela arbitragem naquele momento, ela pode procurar o Poder Judiciário pedindo uma tutela de urgência. Mas calma que tem vários requisitos para isso acontecer e nós vamos dá-los todos para frente. Mas a ideia é que esses 2 capítulos inseridos, eles colocaram uma interação maior entre a arbitragem e o judiciário. E começando ali pela possibilidade de buscar uma tutela de urgência no judiciário e posteriormente iniciar ali a arbitragem. E o capítulo 4b ele trouxe justamente essa cooperação ali entre judiciário e arbitragem para cumprimento de ordens, para o oitivo de uma testemunha, para assuntos como esse. A ideia é que lá na década de 90 iniciou-se esse movimento para a desburocratização da arbitragem. Antes da nossa lei, era possível utilizar-se da arbitragem? Sim, era possível. A grande inovação da lei de arbitragem foi a retirada da necessidade de homologação judicial para que o laudo arbitral tenha validade. Isso é o essencial e é isso que eu preciso que você entenda. Antes era possível arbitragem? Sim, porque é um meio privado. Depois continuou sendo possível, mas agora não é mais necessário a homologação judicial, pois a sentença arbitral ela é considerada título executivo judicial, tá? Ela é equiparada a um título executivo judicial dessa forma. Pessoal, se você gostou, curta, compartilhe, comente esse vídeo e não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal. Um abraço e te espero na nossa próxima aula.